Olá pessoal, aqui é a Luciene do canal Vida Real com Lu. Para você que não me segue lá no Instagram e nem no YouTube, me siga lá, veja os vídeos, curta os vídeos, deixe o seu comentário e indique para os seus amigos ou família, ok? Bom, hoje eu queria falar sobre um assunto, mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria contar uma história. Essa história, ela aconteceu quando eu era criança. Meu pai, como todo mundo já sabe, ele era agricultor e sempre quando ele colhia feijão, ele deixava no terreiro da minha casa. Aí um belo dia ele estava colhendo o feijão e estava deixando secar no terreiro da minha casa. Eu e os meus irmãos decidimos brincar debaixo desse monte de feijão que estava lá no terreiro da minha casa. A gente foi brincar de esconde-esconde. E eu lembro que eu entrei debaixo desse amontoado desse feijão para esconder dos meus irmãos, para que eles não me achassem. E dentro desse período eu comecei a andar ali debaixo e começou a ficar escuro o local. E eu me lembro que eu comecei a sentir medo. Por quê? Porque eu não via nenhuma saída para me sair debaixo daquele amontoado de feijão. E de repente eu comecei a ficar apavorada porque estava muito escuro e estava começando a ficar sem ar. E eu comecei a ficar sem ar, mas de repente eu me acalmei, eu tentei respirar e falei: não, se eu entrei, eu vou sair desse lugar. E continuei caminhando até que eu consegui sair de debaixo desse amontoado desse feijão. Mas eu passei bastante aperto, confesso. Bom, hoje eu queria falar para vocês sobre o medo. O que é o medo? Você já parou para pensar sobre isso? O que é o medo? Como que o medo pode te paralisar? Em qual área da sua vida que você sente que está paralisado por causa do medo? Bom, o medo nada mais, ele surge a partir da nossa imaginação. Quando nós começamos a criar várias coisas a partir da nossa imaginação, nós podemos muitas vezes desenvolver esse medo de algo que nem existe. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, o pensamento é a semente de tudo isso. Então, o que nós precisamos olhar primeiro coisa? Como que estão os meus pensamentos? Eu tenho filtrado os meus pensamentos em relação de quando o medo chega? Porque o que aconteceu comigo naquele momento, quando eu estava dentro daquele local? Eu senti medo. Por quê? Porque a primeira reação foi do meu pensamento, que eu pensei: eu não vou conseguir sair deste lugar. Então, o medo, ele surge em nossas vidas a partir da nossa imaginação. Você já parou para pensar como que tem sido as suas imaginações? As suas imaginações têm sido para criatividade, ao que está ao seu redor, ou você tem sentido medo para que você fique paralisado? Então, a sua imaginação, ela tem que ser muitas vezes para avançar e não paralisar. O medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer terreno. Então você tem que ter muito cuidado, porque ele pode fazer com que o quê? Se alastre rapidamente, onde você não consiga ter nenhum controle sobre ele. Você já parou para pensar, as coisas que eu tenho tido medo? Às vezes talvez você começou com medo de fazer algo, né, por causa de outra pessoa. Mas aí esse medo foi alastrando, aí você
Já às vezes, eu não vou colocar uma roupa porque eu tenho medo do que a pessoa pensa. Eu não vou falar isso pra pessoa porque eu tô com medo de falar. Será o que a pessoa pensa? Então, o medo ele vai alastrando, não só uma coisa só na sua vida, mas ele vai totalmente te cercando a cada vez mais nas áreas da sua vida. Mas a gente tem que pensar outra coisa, que a terra ideal para o medo é o quê? É o espaço vazio do nosso cérebro. Você já parou para pensar que muitos espaços vazios que estão no seu cérebro, ele tem sido tomado pelo medo porque você não tem preenchido esses espaços vazios? Você já parou para pensar sobre isso? Então, comece a pensar quais são os espaços vazios na minha mente que eu tenho deixado ser dominado pelo medo. Então, vamos parar para pensar isso. A outra coisa também que eu vi aqui é que você precisa começar a perguntar: quem sou eu? Será que você já consegue ter essa identidade de saber quem é você? Porque se você não sabe quem é você, o medo vem. E como que você vai vencer se você nem sabe quem você é? Tipo, vem alguém falar e você não vai conseguir fazer isso. Se eu sei quem eu não sou, aí você vai falar pra pessoa: é verdade. Ela falou que eu não vou conseguir fazer isso, meu Deus, eu realmente não consigo falar bem, eu não consigo me expressar. Por exemplo, eu não vou conseguir fazer um vídeo em relação à minha área, eu não vou conseguir fazer um vídeo para ajudar outras pessoas, porque ela falou porque eu falo muito baixo, eu não consigo me expressar bem, eu realmente não tenho uma roupa bonita para colocar para fazer um vídeo. Você não tem noção de quem você é. Então, a primeira coisa para você vencer o medo, você precisa saber quem eu sou, ok? E a segunda coisa é: o que Deus pensa ao meu respeito? Você já parou para pensar isso? O que Deus pensa a seu respeito? O Deus que te criou, o Deus que te formou, segundo os Salmos fala. Você já parou para pensar a forma de como ele te vê, mas não a forma como muitas vezes você se vê e como os outros te veem? Você já parou para pensar sobre isso? Então, outra coisa que nós podemos aprender sobre o medo. O medo, ele distancia você daquilo que você nasceu para fazer e bloqueia uma onda poderosa que existe dentro de você. Então, a primeira coisa que você tem que começar a pensar que o medo faz? O medo, ele bloqueia você daquilo que você foi chamado para fazer. Então, se você às vezes tem algo, talvez não seja profissional, talvez você quer mesmo para sua vida pessoal romper algumas coisas, se você continuar com esse medo, você não vai conseguir desbloquear as mínimas coisas da sua vida. Por quê? Porque o medo bloqueia. O medo, ele te bloqueia para aquilo que você foi chamado para fazer. Vamos dizer que você foi chamado para ser uma ótima esposa, mas se você não tem o conhecimento de quem você vai ser bloqueado para ser a melhor esposa para o seu marido. Você vai ser bloqueada para ser a melhor mãe para os seus filhos. Por quê? Porque entrou o medo, e o medo está bloqueando para aquilo que você foi muitas vezes chamado para ser, ok? A outra coisa que eu queria falar sobre o medo, que eu anotei aqui, é que o medo, ele também nos paralisa de viver o caminho de prosperidade. Não quer dizer o caminho de prosperidade financeiro, não, em relação ao material, não. É prosperidade mesmo de viver.
Você já parou para pensar que você não está vivendo uma vida frutífera porque você tem medo? Você não está conseguindo desfrutar das mínimas coisas que a vida já tem preparado para você por causa do medo. Ai, Lu, eu não consigo ter um caminho próspero porque eu não tenho dinheiro. Mas viver um caminho próspero não é só ter dinheiro, entendeu? Então você precisa ver que muitas vezes o seu medo, ele tá te paralisando. Não é porque você tem medo de, às vezes, não ter uma vida próspera em relação a dinheiro, mas ele está te paralisando de você viver uma vida próspera nos mínimos detalhes. Porque a partir do momento que você viver uma vida próspera em relação às mínimas coisas, as outras coisas você vai conseguir romper em barreira e vai prosperar, tanto financeiro como em outras coisas. Então é isso que você precisa parar para pensar. Outra coisa, segundo os neurocientistas, a neurociência, ela explica que o medo é a falta de ação. Ela produz inatividade terrível no cérebro. Então o que isso quer dizer? Que o medo, ele vai deixar você sem ação. Você muitas vezes não vai conseguir agir. Por quê? Porque ele vai paralisar o seu cérebro. Então, como que você vai conseguir vencer o medo? Ação, agindo. Eu não consigo, falar bonito lá no vídeo. Eu não consigo colocar pra fora aquilo que eu quero passar pras pessoas. Faz 2 minutos de vídeo na sua casa e ouça você, faz meio pra você, mas comece a ter a ação. Eu não consigo ser uma boa esposa. Então comece a fazer um mínimo para você começar a demonstrar que você quer ser uma esposa a melhor, que você quer avançar nesse medo que você tem de fazer o melhor para sua casa, para o seu lar, para o seu esposo. Então, o que a neurociência fala? Você tem que agir, ação, para vencer o medo. O próximo ponto que eu queria tocar sobre o medo, que o maior problema encontra-se em enfrentar, de ter domínio sobre aquilo que você tem medo. Muitas vezes você quer ter autoridade, domínio sobre o medo, mas o que acontece? Você não enfrenta aquilo que você tem medo. Você quer ter autoridade para falar sobre o medo, para ensinar, ter autoridade, ter domínio sobre o medo, mas você mesmo não consegue enfrentar aquilo que você sabe que tem te paralisado. Então, a primeira coisa que também nós devemos fazer é o quê? Enfrentar os nossos medos, para depois a gente ter autoridade e domínio para falar sobre o medo. O que eu fiz naquele momento quando eu estava brincando com meus irmãos, que eu não via um caminho para sair daquele lugar, que eu via só escuridão? Eu enfrentei o meu medo e coloquei e falei para minha mente: não, eu entrei nesse local, eu vou sair. Então, esse é a minha palavra para você. Comece a enfrentar os seus medos. Então, qual que é a semente que você tem alimentado a sua mente para que o medo não tome conta de você? Então, você tem que começar a lançar as sementes. Quais que são as sementes que você tem lançado nesse momento, nesse período que você está vivendo cheio de medo? Quais as sementes que você tem alimentado a sua mente, o seu coração? Porque a Bíblia fala que de tudo que procede vem, a fonte é o quê? O nosso coração. Como está seu coração?
Talvez você tá cheia de medo porque o seu coração também tá cheio às vezes de rancor, de ódio, e isso tem contaminado a sua mente. E aí o que acontece na sua mente? Começa a ser contaminada pelo medo e você não consegue vencer o medo, porque existem outras coisas, igual eu falei atrás, que para você ter domínio, para falar sobre o medo, entendeu? Para vencer o medo, você precisa primeiro enfrentar os seus medos, que é o que eu tô fazendo aqui. Vocês acham que eu não tenho nenhum medo? Claro que eu tenho alguns, mas eu tenho enfrentado esses medos. Então a minha reflexão hoje para vocês é o quê? Que muitas vezes você pode estar enfrentando um medo, como foi naquele momento quando eu estava junto com os meus irmãos brincando com ele. Debaixo daquele local, eu enfrentei um medo, eu estava com medo, mas eu enfrentei o medo, porque como que veio o medo? Ele chegou, estava escuro, eu não via nada na minha frente. Talvez seja assim na sua vida, tá tudo escuro, você não consegue enxergar nada, você não vê nenhuma saída. Aqui não tem saída, ali não tem saída, mas a primeira coisa que você precisa fazer é respirar, respire e começa a ver a solução na sua frente. E aí você vai começar a falar, não, ali tem um caminho, ali eu vejo uma luz, a saída tá ali. Então isso é o que eu quero deixar para vocês. Vejam que você pode estar no meio da escuridão, mas que ali na frente existe um caminho, que você precisa enfrentar essa escuridão e que você vai chegar nesse caminho, que você vai enxergar a luz. Para mim chegar no local, para sair daquele local, foi difícil. Sim, foi difícil confiar de que eu estava no caminho, na direção certa, mas eu confiei, eu caminhei, eu agi, eu tive a ação. É isso que precisamos de fazer. A ação, às vezes você precisa somente ouvir você. Não ouça as pessoas que estão ao seu redor. Não ouça o que os outros estão falando. Olhe para frente. Então, naquele momento que eu estava vendo daquele local, eu só olhava para frente, eu não olhava para o lado. Eu só estava caminhando com um único alvo. Eu quero sair deste lugar. Então, a minha palavra é essa. Olhe para frente. Coloque essa convicção no seu coração. Eu quero sair desse lugar. Não importa qual tipo de medo que eu estou vivendo nesse momento. Eu vou encontrar o caminho e vou sair. Eu vou viver aquilo que Deus prometeu para que eu vivesse. E eu queria deixar Isaías para você, que lá em Isaías 41:10 diz que não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Então, é essa palavra para você que está vivendo nesse período de medo, que não sabe como vencer esse medo. O Senhor diz para você, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Você não precisa da melhor ajuda que você já tem, que é daquele que te criou, que é dono de todas as coisas, que é o nosso Deus. Ele diz para você, você pode contar comigo, porque eu sou o teu Deus, eu vou te ajudar. Então, confie primeiramente em Deus e depois olhe para dentro de você, descubra quem é você, confie em você e caminhe e avance, ok? Muito obrigado por estar ouvindo esse vídeo nesse dia. Espero que você vença os seus medos. Deixe os seus comentários no vídeo e eu agradeço. Obrigada.